Se você fizer uma bola de neve e quiser derretê-la usando um isqueiro, pode esquecer, não vai dar certo. Primeiro ela vai ficar preta, depois começará a sumir, mas sem se transformar em água. Não há nada de sobrenatural sobre esse fenômeno. A neve está derretendo, mas você não vê por causa da estrutura dos flocos. Eles meio que absorvem a água derretida, que se junta ao restante da bola de neve. Já as marcas pretas de carvão são apenas resquícios de fuligem deixados pelos fluidos do isqueiro. Um estudo feito em 2017 sugeriu que as pessoas tinham acidentalmente criado uma bolha protetora ao redor do planeta. Tudo graças a décadas usando ondas de rádio de baixa frequência. Isso teria formado um casulo artificial que blinda o planeta contra a radiação e as labaredas solares. O hélio pode fazer sua voz ficar esganiçada e ajuda os balões a flutuarem no ar. E sabia que ele pode ser ainda mais legal? É só tentar resfriá-lo a uma temperatura extrema de menos 273 graus, que é logo acima do zero absoluto. Então você verá esse gás se transformar em um superfluido, o que significa que ele consegue se mover sem fricção. Nesse estado, pode fazer coisas super bizarras, como vazar através de materiais que parecem ser sólidos, ficar inerte enquanto o recipiente no qual está é girado e até subir nas paredes do tal recipiente. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. Nesse caso, a substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Mas é preciso ter uma pressão e temperatura específicas para tornar isso possível. Os cientistas descobriram um novo estado da matéria. Ele é conhecido como cristal do tempo. Criado em laboratório, é um conceito que é insano demais de se entender. Essa estrutura se repete regularmente no tempo e não no espaço. Em 2020, alguns cientistas até afirmaram ter testemunhado 2 cristais de tempo interagindo. Há mais micro-organismos em uma colher de chá de terra do que pessoas no nosso planeta. Bactérias, insetos microscópicos, algas, ácaros, fungos, besouros, minhocas, pode escolher. Ou seja, o solo debaixo dos seus pés é uma das maiores concentrações de biomassa que existem. Faça um furo na lateral de uma garrafa e deixe a água vazar por ele. Depois, aponte uma caneta laser para a garrafa. Você verá o feixe de luz ser pego por essa pequena cachoeira e curvar para baixo. Isso acontece quando a luz viaja através de um material denso, no nosso caso a água. Aí ela atinge uma barreira com algo que tem densidade menor, como o ar. E isso faz a luz curvar. Nossa Lua tinha uma atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas lançaram imensas quantidades de gás, trilhões de toneladas. A quantidade foi tão imensa que o gás não teve tempo suficiente para sair do espaço. E foi assim que uma atmosfera foi formada. Os ovos de aves têm formatos diversos, e a aparência deles parece estar relacionada com a habilidade de voo do animal que o botou. Quanto mais forte for o voo, mais elíptico e pontudo o ovo será. Já as espécies que mal saem do chão botam ovos ovais ou redondos. Além disso, o comprimento sempre está relacionado ao tamanho do corpo da ave. Se você deixar um deles cair na sua cozinha, terá uma bagunça e tanto para limpar. Mas tudo muda se você o deixar cair em um corpo de água com profundidade de, digamos, 20 metros. A pressão de lá é 2 vezes maior do que a do nível do mar e protegerá o ovo, como um escudo improvisado. É bem provável que o telhado da sua casa esteja cheio de partículas de poeira extraterrestre. Chamadas de micrometeoritos, elas têm menos de 400 microns de tamanho. Isso é cerca de 1/3 de um grão de areia. Os cientistas acreditam que aproximadamente 100 bilhões de micrometeoritos caem na Terra todos os anos. Em média, o oceano tem a profundidade de 8 edifícios Empire State, empilhados um sobre o outro. E existe um lugar ainda mais profundo, a Depressão Challenger, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas e dos oceanos. Lá cabem 25 edifícios Empire State. A água gelada demora mais a congelar do que a quente. Isso é conhecido como o efeito Pemba. Um dos motivos, mas não o único, é que quando a água quente começa a esfriar, a massa diminui. Isso acontece porque um pouco do líquido evapora. Então, sobra menos para congelar, fazendo o processo ser mais rápido. Por outro lado, a água fria aquece mais rápido do que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a fria precisa de menos tempo para absorver o calor.
mas isso não quer dizer que ela ferverá mais rápido do que a quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele geralmente é descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área é de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade dos Estados Unidos. Ele ficou submerso cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que ainda está acima do nível do mar. As pessoas continuam evoluindo. Os cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. E parece que alguns genes prejudiciais estão aos poucos sendo expulsos do nosso DNA. O mercúrio é um dos poucos metais que continuam em sua forma líquida em temperatura ambiente e pressão padronizadas. Isso porque os átomos dele têm elos extremamente fracos que os ligam uns aos outros. Pesquisadores afirmam que os grandes primatas, como orangotangos e chimpanzés, não gostam de música. Não mesmo. Estudos mostram que eles não conseguem identificar a diferença entre os gêneros musicais mais opostos. A música é apenas um barulho sem sentido para eles. Você só precisa de uma gota de algum líquido, de uma impressora 3D de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor do que o de um fio de cabelo seu. Bem, os pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer isso. Um camelo consegue tomar até 110 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Esse líquido todo é armazenado no fluxo sanguíneo do animal. Já sua corcova é cheia de gordura e responsável por nutri-lo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como os salmões e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho para casa. Em sua forma gasosa, o oxigênio é incolor e não tem cheiro algum, mas quando está em estado líquido ou sólido, ele fica azul claro. Após ser engolida por um buraco negro, uma estrela é despedaçada pelas enormes forças gravitacionais de lá. Algumas partes dela ainda continuam viajando para dentro do buraco. O resto se transforma em um jato gigante de plasma e é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz no espaço. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem células sanguíneas. Elas são responsáveis pela coagulação e interrompem o sangramento. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas células minúsculas por hora. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros deveria ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Ao que tudo indica, duas espécies deveriam ter sido agrupadas desde o começo. A dos carnívoros, que tinham quadril de lagarto, como o Tiranossauro Rex, e a dos herbívoros com quadril de pássaro, como o Estegossauro. Somente duas letras não aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando estiver prestes a soltá-la, e ela voará no ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Você pode vê-lo em alguns esportes, como no tênis e no beisebol. O som viaja quase 4 vezes mais rápido debaixo d'água do que no ar. É por isso que os mergulhadores costumam ter dificuldade em identificar a direção do som. As bananas contêm potássio, e esse elemento é levemente radioativo. A boa notícia é que seria preciso comer 10 milhões de bananas para ser afetado negativamente por essa radiação. Existe um aparelho que consegue apagar o fogo com a ajuda de ondas sonoras. Ele é chamado de extintor sônico. Há lagos e rios subterrâneos nos oceanos. Eles são conhecidos como lagos de salmoura. A água deles é mais salgada e mais densa que a do mar. Os lagos de salmoura têm margens e, às vezes, até ondas. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Ela faz com que a luz das estrelas se mova para uma direção diferente antes de chegar aos seus olhos. Isso dá a impressão de que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua contínua jornada ao redor do mundo. O processo todo é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, quebradiço e brilhante que possui tom rosado. Se você derretê-lo e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Nos desertos da Califórnia, as pedras se mexem sozinhas. Algumas dessas rochas navegantes são pesadas, com até cerca de 300 quilos. A maioria delas se move em linha reta, enquanto outras criam viradas ovais. Quando o vento pega pequenas gotas de lava de vulcões ativos, as carrega por quilômetros de distância. Essas gotículas se esticam, formando fios superfinos de vidro, chamados de cabelos de lava.
Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. O deserto rosa surge em locais áridos que ficam alagados de vez em quando. O meio ambiente fica sempre mudando de seco para úmido e vice-versa. Isso faz com que os cristais de gesso prendam grãos de areia, formando pétalas.